Amém. Vamos com todos ficar atentos ao nosso texto introdutório, que se encontra na carta de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Pensando nesse verso, vamos nos ajoelhar e com uma alma que está guiada pelo Espírito Santo, ora conosco. Agradecemos pelo cântico, Deus seja louvado, que assim o Senhor possa nos guiar todo o dia, um passo de cada vez, não dois, porque não vai dar certo. Eu quero me certificar que vocês lá atrás ouvem-me. Eu não vou utilizar o microfone, mas vou falar alto, para que todos possamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu espero que você esteja aqui hoje para ouvir ao Senhor por meio do seu Espírito Santo, não o Samuel. Porque o Samuel não tem nada para dizer. Absolutamente nada. E eu acredito que o Senhor tem uma mensagem para hoje, para nos entregar. E essa mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão. Eu quero que você saiba desde já que eu me incluo, sou o principal dessa mensagem. Primeiro a receber as amonestações do Senhor. É o primeiro a ver o meu pecado. Mas pela compaixão de Jesus Cristo e pelo seu poder, eu peço ao Espírito Santo que me fortaleça para falar a verdade hoje. É o seguinte, irmãos, 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. Vamos falar sobre 3 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas se encontram na igreja. Um deles se encontra lá fora no mundo. E eu gostaria que você e eu pudéssemos refletir de qual grupo nós fazemos parte. Estamos a viver nos tempos finais da Terra. E eu acredito que o Senhor breve voltará. E se nós não conseguimos ver onde nós estamos no caminho para o céu, se nós não conseguimos ver a nossa pessoa, o nosso caráter, eu consigo ver o céu e eu vou alcançar o céu e eu vou ganhar a coroa da vida? São perguntas que devemos nos fazer durante o percurso para o céu. Eu fico alegre que aqui dentro tem pessoas, né, que são várias pessoas aqui com várias idades, muito cabelo branco. Deus seja louvado, porque devemos aprender do cabelos brancos. É o que o Senhor diz. Então, eu sou ninguém cá. Mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra para dizer por meio dessa boca fracassado que eu sou pecador. E eu espero que você entenda a mensagem que o Senhor tem para transmitir, porque isso é o mais importante, não é verdade? Bom, o texto introdutório é forte. E treme comigo. A palavra do Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. É complicado isso, não é verdade? Provar às vezes significa vamos testar as minhas capacidades. E quando a gente faz isso, a gente se põe no caminho de tentação. A tentação não é pecado, certo? Pecado é quando a gente recebe a tentação no nosso coração e começa a fazer o filme na nossa cabeça. Entendem? Estão me ouvindo? O filme em si, demorar na tentação, é pecado. Então devemos ter muito cuidado com isso, quando nós vamos examinar a nós mesmos. Aliás, isso é um mandado do Senhor. Na nossa vida, carreira cristã, devemos nos examinar na verdade. Como é que eu estou? Onde eu cheguei? O que é que eu alcancei? O ano passado é melhor que esse? Ou esse é melhor que o ano passado? Devemos fazer essas várias perguntas. Ainda mais quando falo, né, os cabelos brancos. Eu acredito que, como o hino também foi cantado, viver cada dia, cada vez um dia.
não somente vocês, como nós também, os jovens, devemos refletir seriamente devemos refletir. Será que eu sou uma pessoa carnal ou sou uma pessoa espiritual? É exatamente desse tema que vamos tratar hoje. A Bíblia destaca três grupos diferentes de pessoas no que diz a respeito ao seu relacionamento pessoal com Deus. Agora, em cada um desses grupos existem variantes dependendo do tipo de educação de caráter que já recebeu. Isso também tem a ver com a idade, com a cultura também, e formação na nossa vida, e etc. Mas o que eu quero destacar é que apenas 3 tipos de atitudes para com Deus existe no meio do povo de Deus. Bom, o primeiro ponto é o relacionamento inexistente. O relacionamento inexistente, a Bíblia chama-o de homem natural. Nós vamos procurar ver onde se encontra essa passagem daqui a pouco. O segundo ponto é o relacionamento completo e real. Um relacionamento completo e real. A Bíblia chama isso de homem espiritual. E o terceiro ponto é o relacionamento parcial ou um relacionamento fingido. A Bíblia chama isso de um homem carnal. Então vamos falar um pouquinho de cada. Eu vou me demorar mais no carnal e espiritual. Por quê? Porque esses 3 grupos são descritos nos textos de 1ª Carta aos Coríntios. Viajam comigo, por favor. Quem sabe eu não peço ajuda a vocês. 1 Coríntios capítulo 2, 14 a 16. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 4. Encontramos essas 3 características de pessoas. Então vamos a isso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14 em diante, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem como loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam só, o apóstolo Paulo aqui estava transmitindo uma mensagem para a igreja de Coríntios. E lá diz assim: nós não temos nada a ver com o homem natural. Pois esse homem não é nascido do Espírito Santo. Esse homem não pertence à igreja. O natural não pode existir no meio de nós. O natural é um incrédulo. O natural é aquele que de vez em quando se lembra somente quando está em perigo de Deus. Ai meu Deus! Lembrou-se de Deus porque está em perigo, mas não porque ele está a necessitar de Deus. Esse é o homem natural. E nós não vamos falar muito mais desse grupo. Portanto, para mim, é importante que nós todos agora, neste momento, percebemos de qual grupo faço parte, de qual grupo pertencemos. E quando vamos entrar agora no segundo grupo, que são os espirituais, e depois no outro que é carnal, eu quero que eu próprio me veja. E o Espírito Santo vai me demonstrar, e com certeza, quando estava a fazer o tema, hoje de manhã, das 4 de manhã até às 8 de manhã, porque eu não encontrei tema, acontece assim, infelizmente, não é por falta de tempo, mas não consegui ouvir a voz de Deus diretamente. O que eu preciso falar, Senhor, mas eu não sabia que vocês estavam aqui, eu não conheço vocês, nem o seu caráter, nem o meu caráter sequer. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem, então nem eu me conheço a mim próprio. Então você está aqui hoje porque você precisa ouvir a mensagem. E eu levo dessa forma, não é de outra forma. Você foi dirigido hoje aqui na casa do Senhor para ouvir uma mensagem. E a minha intenção é que você hoje saia daqui a entender a nossa mensagem
e não somente ouvi-la, mas praticá-la. É esse o desejo do Senhor. Ele não quer somente ouvintes, mas aqueles que praticam toda a palavra do Senhor. Sabem, irmãos, quando eu leio alguma coisa, quando eu estou num livro, a ler um livro, a estudar um livro, eu não costumo passar logo para o outro. Áudio, sim, eu costumo passar, mas ler um livro tem que ser bem de perto e ver assim. Agora eu faço comparação. Onde estou? Será que eu já completei? Ou será que eu já estou de acordo com a palavra, com aquilo que eu li? Ou ele me condena? Eu não posso passar para outro livro enquanto eu não pratico aquilo que eu já li. Eu já ouvi esta semana de uma pessoa dizer, olha, eu já li todos os livros de Ellen White. Absurdo ainda num ano, ler todos os livros de Ellen White. Eu nem sei se saúde consegues ouvir tudo de Ellen White, num ano. A Ellen White, para vocês que não conhecem, é a mensageira que nós acreditamos que ela é a mensageira para os nossos tempos do fim. Estou a falar aqui para uns amigos que são batistas, pentecostais que eu tenho aqui. Vocês sabem, irmãos, essa pessoa foi inspirada por Deus. E até nós hoje vamos falar alguns textos dessa pessoa, Ellen White, que ela tem mais de 100.000 páginas já escritas sobre vários temas. Nós vamos entender que são palavras inspiradas por Deus. Então nós temos que aceitar, sim, o que ela diz também. Nós acreditamos no Espírito de Profecia. Então, irmãos, se eu não entendo a mensagem e se eu não começo a praticar a mensagem que eu leio, não vale a pena passar para outra página. E é assim que funciona tudo que vem de Deus. E mesmo quando nós lemos a Bíblia, certo? Devemos nos comparar, como nós lemos há pouco. Examinai-vos. Todo dia, toda hora. Portanto, esse autodiagnóstico que vamos fazer é personal. Certo? Eu não vou falar aqui para ninguém. Eu falo para mim primeiramente. E se algum de vocês aqui se compara ou acha que tem alguma falta na sua vida, que ele perceba bem que o Espírito Santo que está a falar diretamente do seu coração. Ele fala para nós todos. Nesse momento ele quer falar ao nosso coração. Portanto, nós entendemos que a Bíblia nos indica 3 caráteres de pessoas. Já falamos sobre o homem natural, agora vamos passar para o homem espiritual. E o homem espiritual, portanto, dissemos sobre o homem natural que não tem nada com Deus, certo? Ele não tem nada com Deus. Portanto, não podemos incluir agora hoje aqui no nosso meio. E para você quem fala, e se calhar, não sei, mas você já se entregou a Cristo? Você tem a Cristo no seu coração? Você vive a vida de Cristo? Então, se você sentir também que o natural, por favor, se entregue a Cristo urgentemente. Não fica do lado de fora. Entre no meio do povo de Deus. É preciso falar isso. É necessário esse tipo de apelos. Não vamos buscar o Senhor somente quando precisamos. Este é um perigo. O Senhor é misericordioso e Ele nos atende. Muitas das vezes. Mas não vamos ficar por aí, não. Procura ao Senhor o tempo e é hoje enquanto se pode achar. É isso o que o Senhor nos diz hoje, agora. Bom, vamos então para o grupo de pessoas que é o espiritual. Vejam como é que diz aqui o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, o capítulo 3, ao seguinte, o verso 1 ao verso 5. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Vejam só, o apóstolo Paulo chama de irmãos, portanto, ele aqui se refere à igreja. Ele fala para a igreja. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele fala à igreja. Estão de acordo comigo? Portanto, a vida dessa igreja, que são pessoas, quando ele veio ao encontro dessa igreja em Coríntios, os achou desta forma. Eles não estavam habituados com a palavra de Deus, com a carne.
Isto é um símbolo da palavra do Senhor. Ele diz, eu preciso agora vos alimentar com leite, porque vocês não conseguem receber, não podem receber a palavra forte, dura. Estão a entender, irmãos? O verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? É perigoso ficar no estado do carnais. Porque os carnais, não vamos ler que há uma sentença sobre eles. Então o apóstolo Paulo não podia falar para eles como espirituais. Na verdade, a carta aos Romanos, capítulo 8, ele ainda continua a falar para a igreja. Romanos, capítulo 8. Aí nós temos, tanto em Romanos, capítulo 8, 1 a 17, Gálatas 5 e 6, ele fala à igreja. São os frutos do Espírito Santo, em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos agora em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 1 a 17. Vamos ler para que nós possamos entender que tipo de pessoas somos, que tipo de pessoas éramos e que tipo de pessoas devemos ser hoje, no presente. Capítulo 8 em diante, portanto 1 em diante. Alguém daqui quer ler conosco bem alto assim e forte? Irmã Luz já está com a Bíblia na mão. Por favor, lê para nós, irmã. Verso 1, a irmã lê de verso 1 a verso 4. E outra pessoa se prepara do verso 5 ao verso 7. E outra de verso 8 ao verso 11. E outra de verso 12 a 14. E paramos por aqui. Portanto, 1 a verso 4. A irmã Lourdes, por favor. Obrigado. Outra pessoa, do verso 5 a 7, por favor. Sim, irmão. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimigo. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ok, outra pessoa, obrigado. Outra pessoa, do verso 8 a verso 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Obrigado. Outra pessoa, do verso 12 a verso 14. E vamos parar por aqui. Leia para nós, por favor. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne para... Portanto, Sim. irmãos, somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, a
vez de morrer, mas pelo Espírito mortificados, as obras do corpo vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Obrigado. Irmãos, entendemos aqui claramente, perfeitamente, de que nós, como cristãos, devemos viver como? Na carne ou no Espírito? No Espírito. Nós, como cristãos, devemos viver no Espírito. Porque o verso 6 diz, a inclinação da carne é o quê? É morte. É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nos entregamos a Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. É isso que diz lá nos Atos capítulo 2, 3, fala sobre um revivamento que quando há lugar o batismo, Deus entrega ou dá o Espírito Santo. Certo? Então o Espírito Santo, agora, daquele momento em diante, nos capacita para viver uma nova vida em Cristo Jesus e ter bons frutos, certo? Agora, tudo que era de antes em nós, maldade, pecado, ele é o quê? Conforme a Bíblia, conforme nós lemos, ele é vencido. Ele é vencido. Porque o Espírito Santo vai fazer essa obra em nós. Estão de acordo comigo? Portanto, a palavra do Senhor aqui nos exorta de que devemos procurar agradar a Deus e não a nós mesmos. Tem uma passagem de profecia que eu quero ler com vocês aqui. E vejam como é que diz aqui. Um espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso, por palavras inverídicas ou descortês. Podem negá-lo equivando-se às responsabilidades da vida, pela busca de prazeres pecaminosos. Portanto, podem negá-lo conformando-se com o mundo por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas também, por ansiedades desnecessárias, vejam só, irmãos, e por deixar-se estar em pensamentos sóbrios. E é claro que isso continua, certo? Por todas essas coisas, declaram não ter consigo a Cristo. Olha que perigoso. Que perigoso. Por todo esse tipo de coisas que nós lemos aqui há pouco, declaramos que não temos conosco a Cristo. Desatos das Nações, página 249, primeiro parágrafo. Corremos perigo, eu pergunto a vocês. Corremos perigo. Perigo de quê? De ainda somos carnais. Sabem, irmãos, quando nos entregamos a Cristo, eu disse há pouco, pode ser que a nossa vida que tínhamos de antes, ela não mora por completo no ato da entrega. E quando ela não mora, o nosso ser, o nosso mau caráter, que de antes ele nos segurava em pecado, se esse mau caráter, os traços maus de caráter não são vencidos no ato da entrega a Cristo, por completo, se nós guardarmos no nosso coração algumas más tendências para o mal, essas pequenas más tendências que ainda temos no coração, vai ganhá-los durante a vida cristã. Vai sempre segurar você em baixo. Enquanto não vencemos todo o mau traço de caráter, alguns deles nós já referimos aqui, certo? Aqui fala sobre ser cortês, falar palavras bondosas, vejam só, palavras ásperas, um temperamento rígido, irritado, certo? Por todo tipo de maneiras que nós declaramos, na verdade, que nós não temos conosco verdadeiramente Cristo em nossa vida. Estão a entender, irmãos? Ou seja, esses maus traços de caráter que não foram vencidos no ato da entrega,
Eles vão ficar conosco a vida toda. E nós podemos correr o perigo de não nos apercebermos desses maus traços de caráter. Vejam o que diz aqui nossa alta vocação. O capítulo 232, 20 de agosto. A meditação de hoje, que o meu pai fez, eu tirei daí esse verso, foi logo de manhã, porque eu disse assim, é necessário lermos de novo esse pensamento que vem de Deus, que vem do céu. Palavras bondosas, olhares agradáveis, uma fisionomia alegre, lançam em torno do cristão o encanto que torna a sua influência quase irrevestíveis. Esse aqui é um carnal ou é um espiritual? Isso é um espiritual? Com certeza é um espiritual. Esta é uma maneira de conquistar respeito e ampliar a atmosfera de utilidade que custa bem pouco. É a religião de Cristo no coração que faz com que as palavras daí brotadas sejam amáveis e condescendentes à conduta, mesmo para com os que estejam nas posições mais humildes. Um homem violento, homem crítico, ultrajado, não é cristão. Pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Eu vou repetir. Ser cristão, tomar o nome de cristão, nós decidimos naquele momento que queremos ser igual a Cristo. E para ser igual a Cristo, é claro que temos que vencer os maus traços de caráter. É o que está aqui a dizer. O que serve o Espírito de Cristo fala-o-á fluir em palavras bondosas e exprimir-se numa conduta cortês. O plano de salvação deve abrandar tudo quanto é áspero e rude no temperamento e suavizar tudo quanto é grosseiro e pontiagudo nas maneiras. A mudança externa testificará de uma transformação interior. Vamos repetir esse pensamento? A mudança externa testificará de uma transformação no interior. Recebida no coração, atua como um poder oculto, transformando o recebedor. Mas os que professam a verdade e ao mesmo tempo são rudes, azedos e cruéis na palavra e na conduta, não aprenderam de Jesus. Todas estas manifestações mostram que eles ainda são servos do maligno. Homem algum pode ser cristão sem ter o Espírito de Cristo, manifestando mansidão, benignidade e refinamento de maneiras. A nossa alta vocação, página 232. Irmãos, isto aqui é forte. Observem, nós não podemos dizer que conhecemos a Cristo sem transmitir o caráter de Cristo em nossa vida pessoal. A verdade é que Cristo se envergonha de nós quando nós cometemos esses atos maus, esses maus traços de caráter. Irmãos, nós não falamos aqui em pecados abertos. Pecados abertos que são diretamente contra o mandamento do Senhor. Nós falamos aqui de pecados que são escondidos no nosso coração e que cada um possa agora se examinar. Se nós por acaso sentimos que estamos longe do Criador, se nós por acaso sentimos de que não foi uma entrega completa, se nós sentimos que os frutos do Espírito Santo ainda não estão em nossa vida, nós devemos procurar nos entregar por completo a Cristo. A verdade é que a nossa entrega, ela deve ser diária. Se a nossa entrega a Cristo não é diária, nós vamos falhar na nossa caminhada cristã. Vamos falhar. Você pode dizer, mas espera aí, como assim? Mas eu já me entreguei a Cristo. Se nós já nos entregamos a Cristo e ficamos por aí, sem ser deixado transformado pelo Espírito Santo, se não se vê na nossa vida uma mudança diária, como nós já lemos há pouco, então significa de que nós não estamos servindo ao Senhor, mas ao maligno, infelizmente. E isto põe a nossa vida em perigo. Porque nós lemos aqui que os que são carnais, aliás, toda a inclinação para a carne, diz que é inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
O ser carnal não pode agradar a Deus. E tudo aquilo que há em nossa vida manifesta, muitas das vezes, de que a nossa entrega a Cristo não foi sincera. E eu temo que podemos andar nesse caminho para nada. Chega no final do nosso percurso e muitos de nós podemos ouvir as palavras que o Senhor nos deu em Mateus 7, 22 e 23. Sabem que está escrito? Senhor, Senhor, dirá o Senhor Jesus, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Enquanto há em nosso coração algum mal que era o habitual antes da entrega, antes do novo nascimento, se ainda existe em nós algum mau traço de caráter, se ele não é vencido, ele nos vencerá. É mais que certo isso. Vai chegar um momento em que vamos abandonar a fé. Vamos abandonar a Cristo. Cristo hoje quer nos preparar para o grande evento que vai haver sobre a terra. Cristo nos quer preparar para o encontro à grande tribulação. A tribulação virá. E ai de nós se nós não estamos preparados. Se nós negamos a Cristo, diz aqui, por meio desses atos tão pequenos que às vezes pensamos que nem é pecado, más palavras, irritação, não vamos poder ser vencedores no final. É muito importante a gente saber disso, queridos irmãos. Vamos ler aqui somente um pensamento, do qual depois vamos concluir. Olha aqui, irmãos, do verso, nós vamos aqui dar uma explicada, né? uma explicação do verso 8, do capítulo 8, a palavra se de fato estais em Cristo Jesus. A velha vida na carne só deixa de existir quando começa a nova vida no Espírito. O poder dominante da carne só pode ser expulso quando o Espírito é convidado a exercer controle total da vida. Quando o Espírito realmente habita no interior, cessa a vida segundo a carne. Eu vou repetir. Quando o Espírito realmente habita no interior, cessa a vida segundo a carne. Lembre-se de Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo tem essa experiência. E ele diz, sou crucificado com Cristo e eu moro todos os dias com Cristo. A vida que eu vivo agora, presente, não vivo mais na carne, mas no Espírito. E ele tem o que falar. E ele tem uma experiência, você tem uma experiência. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar na mesma. Nós devemos subir cada vez, uma escada mais. Na perfeição do caráter cristão. É isso que o Senhor quer, que nós somos perfeitos. Este versículo é um convite ao exame da consciência, na verdade. Temos a mente dirigida pelo Espírito e vivemos no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Podemos saber se o Espírito habita em nós pela presença ou ausência dos frutos do Espírito Santo. Onde é que se encontra isso? Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos ler esse verso rapidamente. Gálatas capítulo 5, verso 22. E assim nós podemos refletir, além daquilo que nós já lemos, podemos refletir se realmente nós temos algum desse fruto maravilhoso que é dado gratuitamente pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23. Contra essas coisas não há lei. Quem tem esse fruto do Espírito Santo, a lei não vai julgá-lo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Na hora da entrega, irmãos, deve ser
crucificado à carne com as suas paixões. Não pode haver mais paixão animalesca na nossa vida espiritual. Deve haver uma real transformação na nossa vida. Uma real transformação. Se vivemos em espírito, verso 25, andemos também em espírito. O último parágrafo que vamos ler aqui. Esse tal não é dele, diz aqui a palavra do Senhor. Vamos continuar a leitura. Ou não pertence a ele. Não é o suficiente estar intelectualmente convencido da verdade, da veracidade do cristianismo. Não é suficiente estar intelectualmente convencido da veracidade do cristianismo. O Espírito de Cristo deve habitar na vida. A profissão de fé em si não torna a pessoa uma verdadeira seguidora de Cristo. Eu professo que eu tenho a Cristo em meu coração, tudo bem. Mas a nossa vida se demonstrar ao contrário, o resultado é você não tem a Cristo no seu coração. Ou dizer diferente, você não se entregou completamente a Cristo. Que eu acho que é mais a palavra adequada. Vamos continuar a leitura. É possível saber se realmente pertencemos a Ele e se Ele nos deu o seu Espírito. Na carta 1 João 4,13, leia isso em casa. O amor, a alegria, paz e outras graças do Espírito que lemos em Gálatas 5,22 são evidências do verdadeiro cristianismo. Mas se ao contrário a vida está marcada por crueldade, egoísmo e vaidade, então é porque a pessoa não é dele. Este versículo é repleto de advertências. O cristão pode defender as doutrinas e estar em conformidade com as práticas da igreja. Pode ser ativo na causa de Deus, pregar e fazer evangelismo. Pode ser ativo na casa de Deus e disposto a doar os bens para alimentar os pobres, ou mesmo a oferecer o próprio corpo para ser queimado. Mas, se o Espírito não habitar nele, e o fruto do Espírito que lemos em Gálatas 5,22 não for evidente em sua vida, ele não é um dos que pertencem a Cristo. 1 Coríntios 13, o verso 3. O orgulhoso, o vaidoso, o frívolo, o mundano, o avarento, o cruel e crítico tem comunhão não com o Espírito de Cristo. Esse tem comunhão com outro Espírito. Não é o Espírito Santo de Deus, com certeza. Irmãos, eu fico preocupado comigo mesmo. Porque eu já recebi o batismo do Senhor, eu estou aqui. Irmãos, eu tenho falhado várias vezes em minha vida pessoal, na minha maneira de falar, na minha vida de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de bondade. No ato quando eu devo gritar, eu devo ficar calado, irritadiça. Irmãos, eu fico preocupado comigo mesmo. E eu vejo que eu necessito ainda mais da entrega pessoal diária a Deus. Nós podemos sim. As boas novas é que nós sim podemos vencer por meio do sangue do Cordeiro. A Bíblia está cheia de promessas. Promessas de que nós podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Se nós o procurarmos do coração sincero, nós podemos sair dessa luta vitoriosos. Lembram-se que nós não temos que vencer a carne, mas os maus espíritos, o diabo, que habita no lugar celestiais. Nós podemos se vencer pela graça do Senhor Jesus. Eu gostaria que você saísse hoje daqui com a certeza de que você pode vencer. Nós podemos ter o caráter de Cristo em nossa vida. O Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Neste momento, nesta manhã, você pode sair daqui vencedor. Se você leva a Cristo consigo no seu coração, agora, nesse momento, Cristo vai te dar a vitória. Jesus quer que você vença. No mar de vidro vai ficar somente os vitoriosos com Jesus Cristo. A pergunta que eu faço hoje para nós,
você quer estar junto com Cristo, junto com os vencedores? Jesus disse que somente os vencedores vão sentar com Ele no trono. E eu quero sentar com Ele no trono. E é este o meu desejo para mim e para você. Que o Senhor nos ajude para isso. Amém.